Olá, muito bem-vindo a mais um programa em Foco aqui na sua TVC, canal 6 da NET e 13 da Oi. É um prazer tê-los aqui comigo e hoje nós teremos duas entrevistas bem bacanas aqui. Primeiro, duas meninas que nós vamos falar sobre empoderamento feminino. E logo após estará comigo o Fábio Andrade, ele que já viajou o mundo inteiro e tem uma história de vida assim para te levantar da cadeira, para chegar mais perto da televisão. Então você não pode perder. Nós vamos só para um breve comercial e em 2 minutos estarei de volta. O produto lavagem a seco F0 foi desenvolvido com a mais avançada tecnologia para a limpeza de superfícies lisas, tais como carros, motos, helicópteros e barcos. Sua atuação consiste de 2 etapas. Na primeira, o produto forma uma cápsula em torno das partículas de sujeira, removendo-a sem uso de água. Em seguida, cria uma camada de proteção que preenche microscopicamente os poros da superfície, proporcionando antiaderência, alto brilho e proteção contra raios UV. Como usar? Agite o produto antes de usar. Aplique o produto em pequenas áreas. Em seguida, retire-o com pano limpo e macio, fazendo movimentos suaves e circulares. Finalize com pano de microfibra até alcançar o brilho desejado. Olá, estamos de volta com o nosso programa em Foco e já está aqui comigo nos estúdios a Flávia Andresa. Mas antes de começar a entrevista, eu queria mandar um abraço para o pessoal da RR Imóveis, que gentilmente patrocina esse programa. Se você que está aí pensando em comprar, vender ou alugar, ligue lá no 3494-0033 e terá sempre alguém lá da RR Imóveis pronto para te atender. Então, meninas, Flávia e Andresa, não é isso? Isso, eu Quem sou é? a Flávia. Eu sou a Andressa. Então, prazer ter vocês aqui comigo. Tudo bem? E nós vamos falar de, pelo que a produção me falou, empoderamento feminino. Isso. E o que vem a ser empoderamento feminino? Então, para começar, eu vou explicar que a gente tem um perfil, né, no Instagram, Espelhos de Vênus. Espelho de Vênus. Espelhos de Vênus, que a gente trata diariamente sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento pessoal e ao empoderamento feminino, que no caso, o empoderamento feminino vem a ser, para a gente, a mulher começar a se enxergar como um indivíduo que tem possibilidades infinitas no mundo de realização, da mesma forma que os homens têm. Sim, porque
até pelo histórico, a cultura brasileira ainda existe muito machismo na nossa sociedade, muita violência contra a mulher, muita dominação e controle social mesmo. Então, isso limita o potencial das mulheres. E é isso que a gente quer acabar, a gente quer que acabe no mundo, assim, que as mulheres possam ser livres para ser o que elas quiserem. Então, não é o empoderamento feminino, vamos dizer assim, não é para deixar, é para deixar as mulheres decidirem, por exemplo, se quer casar, se não quer casar, se quer ser solteira, porque às vezes, muito antigamente, casava até por imposição de família. Sim, não é isso? É um poder de escolha, né? Não é definir que, não, então vou fazer o contrário. As mulheres eram obrigadas a casar, agora vai obrigar as mulheres a não casarem. Não é isso. Entendi. É dar uma maior liberdade mesmo, para elas terem mais autonomia. É porque a mulher, por exemplo, na nossa sociedade, que há 30 anos a mulher tem que estar casada, assim. E a gente meio que não acredita nesse estigma. Por que uma mulher com 30 anos tem que estar casada? Não faz sentido. Porque essa imposição não é feita sobre o homem, por exemplo. E tem muitas mulheres, eu tenho 30 anos, então eu não me senti preparada para estar casada nesse momento da minha vida, entendeu? Então é uma escolha minha. E eu me sinto, nesse ponto, empoderada, mas ao mesmo tempo um pouco desafiando o que é a cultura, entendeu? Então é um desafio e é um poder ao mesmo tempo, no seu caso. Sim. O empoderamento, ele é desafiador para a mulher, porque ela está indo contra o que é, assim, ensinado o padrão, também, né? O padrão, você diz, da sociedade, né? Que vem, igual você disse, Andresa, vem de uma sociedade extremamente machista, né? Sim. Hoje busca a igualdade, mas você acha que vocês orientando e dando esse poder para a mulher, não vai até ter uma troca de valores nesse caso? Não. Você não acredita nisso? O que Eu você não acredito, não. Eu acredito que isso vai dar mais liberdade para a mulher. E inclusive, pra todos isso é também. bom até para os homens, é exatamente esse o ponto. A partir do momento que a mulher se torna mais livre, mais consciente, mais autônoma e consegue tomar as próprias decisões, e livre financeiramente, emocionalmente, em vários aspectos, isso também liberta o outro. Liberta os homens também. Não existe mais porque quem domina também, ele tá preso a algo, né? Então, se ninguém tá dominando ninguém, fica uma relação mais justa e mais igual. Amigável, né? Também. Então digamos assim, porque antigamente uma mulher para jogar futebol era muito difícil, né? É recente que começou a ter até a seleção brasileira, feminina e tal. E ainda não tem tanto público quanto, por exemplo, o futebol masculino, Não né? tem. Então, na visão sua, é isso. É a mulher que quer jogar futebol, ela vai ter o poder para jogar futebol. Sim. A mulher ser uma pode ser o motorista que de ela caminhão. quiser, né? Uhum. A mulher, você vai ver, hoje em dia a gente olha uma mulher taxista, ainda é incomum, sabe? Mas a gente quer que isso... Qual a diferença? Por quê, né? Então, a mulher pode ser caminhoneira, pode ser engenheira, médica, do lar também, né? Porque muita gente se ela optar por ser cozinheira, é uma coisa na escolha dela também. Então é escolha. Então não quer dizer que com esse empoderamento ela tem que assumir uma postura mais... masculinizada. Não. Ela pode continuar sendo do lar, se Pode, for tem opção mulheres dela. que têm, mas ou não. É porque tem gente que fala empoderamento feminino, então vocês não querem que eu que escolhi ficar em casa e cuidar dos meus filhos possa fazer isso. Pelo contrário, a gente quer que você tenha total opção de querer ficar em casa cuidando do seu filho ou ir sem sendo ninguém do lar. te julgar ou te pressionar e falar que isso está dentro ou fora dos padrões. Entendi. Mas hoje você ainda acredita que, por exemplo, você citou, Flávia, da motorista de táxi mulher. Sim. Você ainda acredita que, tendo um ponto lá de táxi, tendo vários motoristas homem e a mulher lá, ainda tem escolha ainda? Geralmente a escolha é mais pelos homens? Quando se trata de homem escolhendo? Eu não sei nem opinar sobre esse caso. Eu acho que talvez no caso do táxi, não sei, mas em alguns cargos específicos, eu acho que tem diferença sim, as pessoas olham diferente. Grandes líderes em grandes empresas, mulher sofre muito preconceito. Tem até o caso de eu não lembro exatamente o que aconteceu, que a piloto de avião era uma mulher. E um passageiro se recusou a viajar porque, né, ela era uma mulher piloto, como que ele ia confiar? Ele se recusou e saiu do avião. Chegou a sair do avião? Então isso acontece. Saiu na mídia. Saiu na mídia. Eu não lembro exatamente onde, quando, mas eu lembro dessa história. Isso, você comentou, Andresa, isso é visível, né? Se você olhar as grandes empresas, grande parte delas são homens que são diretores, né?
Então, você acredita que isso ainda é pela cultura machista? Sim, eu acredito que sim. Porque a capacidade intelectual não há diferença, né? É mais porque é um estigma, né? A mulher tem um estigma de ser frágil, dócil. E não é. Existem mulheres que são frágeis e dóceis, mas existem mulheres que não, que elas são, né? Que elas... E assim como existem homens que são frágeis e dóceis, e são mais sensíveis. E são características humanas que não é de um gênero só. Entendi. Então é uma questão de personalidade. Tanto os homens, igual o machismo também atrapalha os homens no seguinte sentido: homem não pode chorar. Homem que chora, ele é visto como fraco. Isso é machismo. Não porque pode a gente também gostar de arte. não pode gostar de arte. É machismo, porque o é cara também um é padrão. limitado por esse Ele também é sistema. limitado por isso. É até complicado falar disso aí porque eu choro à toa. Não posso ver nem comercial lá que eu choro. O Você caso fala, tá chocando a sociedade masculina, né? Então, mas como esse site seu, esse Instagram, né, é para empoderamento feminino, vocês têm seguidores homens também? A gente tem alguns seguidores homens, a maioria é mulher, mas tem homem que segue a gente, curte, comenta. Então, mas aí os comentários, é onde que eu queria chegar nos comentários. Os comentários são comentários machistas ou não? Não, até o momento A só gente não- positividade. Até o momento a gente não recebe muita mensagem das meninas agradecendo, falando que a gente inspira, ajuda elas no dia a dia. Não, e teve engraçado que tinha uma época que tinha um seguidor nosso que todos os posts que a gente colocava, ele, homem, era o primeiro a curtir. Fulano já curtiu, hein? Fulano já curtiu. Ele sempre era o primeiro. E é um homem, então você tá assim, seguindo. é uma pessoa mais aberta. Né? E quando vocês resolveram as duas se unirem e criarem esse Instagram para poder falar disso? Pois é, a gente trabalha junto, né? A gente é advogada, servidora pública. As duas são advogadas? Sim. E a gente trabalha junto há 3 anos. E aí um dia a gente teve uma conversa, porque a gente sempre, a gente convivendo junto, a gente sempre, esse tema é um tema da nossa vida, pelo fato da gente ser mulher. E a gente teve essa ideia, falou, e a gente conversa tanto sobre isso, a gente fala isso tanto com as nossas amigas, os nossos círculos, vamos achar uma forma de ajudar mais pessoas, né? de se expressar de uma forma que atinge mais pessoas. Porque a gente sentia que a gente trabalha, a gente dirige, a gente faz muitas coisas já, de independente, viaja sozinha, vai para os lugares sozinha sem problemas e tudo mais. E a gente, assim, sempre deu muito palpite com relação a essa coisa de relacionamento, de ser livre para poder escolher o que você quer fazer. Nós temos tanto... nós representamos um perfil de mulher que a gente, na sociedade, está vendo que não é tão comum assim. Não. Por que a gente não pode espalhar o nosso conhecimento? Vai ter gente que vai se identificar, vai curtir essa forma de ver a vida assim. E a gente resolveu que podia ajudar mais pessoas. Nossas amigas curtiam, aí a gente resolveu espalhar. Assim. Aí está espalhando, vem divulgando. Tem Instagram, tem uma página no Face também? Tem. É o mesmo nome, Espelhos mesmo de nome? Vênus. Aí a pessoa pode entrar e como funciona? Vamos curtir. supor, a pessoa está querendo um aconselhamento, como você disse, né? Aí ela entra lá, coloca uma mensagem e uma de vocês manda a resposta para ela, faz o contato, como é que funciona? A gente divide, né, os posts, cada hora uma posta. Aí, quando a Andressa posta, ela responde, quando eu posto, eu respondo. A gente posta 2 vezes por dia, um post é ela e um sou eu. E aí a gente responde relativo ao post que a gente publicou. Então sempre dividido. tem 2 posts por dia, certo? Sim, diário. Então, aí tem perguntas muito diretas, ou para você, ou para você, ou não? Geralmente a pergunta é mais generalizada. Tem pergunta mais direta que chega por direct, que a gente chama no Instagram, que ninguém vê. Aí, eu quero saber como que eu faço para eu ser uma pessoa que me valoriza, assim... Ou eu consegui mudar a minha vida, mas eu ainda tô assim, em dúvida com alguns pontos. Vocês poderiam me dar algumas dicas, assim? Já aconteceu de menina que tá em relacionamento abusivo, mandar mensagem pra gente contar, desabafar mesmo a história, o que acontecia com ela, o que o namorado fazia, e pedir ajuda mesmo. Inclusive, conseguir terminar e se libertar, assim. Já teve alguns relacionamentos foram finalizados a partir do nosso Instagram, assim.
Querendo ou não, quando a mulher se empodera, muitas vezes ela percebe que ela está numa situação ali que antes ela vulnerável, não sendo até às vezes subjugada pelo parceiro, e ela percebe, nossa, isso não é tão comum, eu achava que todo mundo era assim, mas não é. Aí ela acaba que existem casos que a pessoa termina, assim. Não é o foco da página. A gente quer que todo mundo ame e seja muito feliz, mas às vezes, né, ela não está sendo muito amada, né, no caso. Sim. A gente é super a favor do amor. É muito. A gente quer pessoas felizes, seja homem, mulher, amando, todo seja mundo, amando o outro, ser mas humano. se respeitando, né? Isso é primordial. Sim. Olha, nós vamos para um breve intervalo e já mais empoderamento feminino aqui com a Flávia e a Andresa. O selante F0 foi desenvolvido com a mais alta tecnologia a fim de garantir que o pneu do seu automóvel permanecerá intacto ao ser perfurado por algum objeto. Tão logo o pneu é danificado, o selante F0 entra em ação, criando um preenchimento tão resistente quanto o próprio pneu. Dessa forma, o pneu pode rodar normalmente, sem nenhuma perda de ar. O selante F0 é 100% eficaz em qualquer tipo de pneu, podendo ser igualmente usado em pneus adaptados para uso tubeless e em câmaras dotadas ou não de válvula removível, bastando neste último caso o auxílio de uma seringa. Como blindar o seu pneu? Agite a embalagem antes de cada uso para maior performance no selamento. Adicione o selante na válvula aberta com pneu vazio. Em casos de câmaras de ar sem válvula removível, injete o produto com auxílio de uma seringa simples. Encha o pneu e gire a roda em qualquer sentido para que o líquido atinja toda a parede. Pronto! Seu pneu está 100% protegido contra furos e vazamentos. Estamos de volta com o nosso programa em Foco. Aqui comigo Flávia e Andressa, nós estamos falando de empoderamento feminino. Eu queria fazer uma pergunta que eu esqueci de fazer no primeiro bloco. Por que espelhos de Vênus? Porque espelho de Vênus é um símbolo que é usado em várias áreas, na biologia, que vem da mitologia e que é o símbolo do feminino. Que é uma bolinha com uma cruzinha embaixo, simboliza o feminino. Certo. Espelho, a gente pôs no plural espelhos porque nós somos duas e a ideia é de união de mulheres. Então, por isso que virou espelhos de Vênus. Até pegando o gancho aqui, porque a espelhos no plural, a gente
Nós somos duas, a gente queria espalhar isso e tem um nome dentro dessa parte de empoderamento feminino que chama sororidade. Não sei se você já ouviu falar. Sororidade é exatamente isso, uma mulher empoderando a outra, as mulheres se ajudando. Uma mulher consegue se colocar no lugar da outra e entender o que ela está passando. Porque, assim, na nossa sociedade, hoje eu vejo, por exemplo, muito essa questão da cultura das inimigas. Ah, as inimigas, eu vou sambar na cara da minha inimiga. Mulher competindo. A gente é contra essa rivalidade que a sociedade cria, que as mulheres têm. Na verdade, a gente nem acredita que existe essa rivalidade, ela é criada. Ela não é natural. Uhum. O natural é que a gente se apoie, seja... A gente se entende. Por que a gente não pode, sabe, se apoiar ao invés de ficar fomentando essa coisa da rivalidade? Inclusive, quando a gente pensa nos filmes que a gente via da Disney, quando a gente era pequena, vamos lá, Cinderela. Cinderela brigando são duas irmãs brigando por um homem e a Cinderela também brigando por um homem que elas nem conhecem. Tipo, ali já mostra uma rivalidade, enfim, querendo buscar um príncipe encantado para salvar ela, entendeu? Geralmente, assim, acho que a Branca de Neve também disputa com a madrasta. É sempre uma disputa rivalidade, né? entre mulheres. Isso fica no inconsciente, né? Ainda mais pra criança. Sim. E você coloca a criança exposta a isso. As mulheres brigam por causa de homem. E o homem é quem vai te salvar, independente de você conhecer ele ou não. Então, por exemplo, Bela Adormecida é acordada com um beijo por um homem que ela nunca viu na vida e casa com ele e é feliz pra sempre. Como isso acontece? A Branca de Não Neve, é assim que a vida a funciona. Branca de Neve, né? Branca de Neve vai lá andar na floresta, olha uma casa, vou entrar aqui, vou faxinar a casa e vou fazer cozinha pros caras, lavar roupa e tal. Ela nem conhece os caras, entendeu? É isso mesmo, essas histórias infantis estão precisando dar uma melhorada. Hoje tá um pouco melhor. Tem, né? hoje em dia tem algumas personagens mais, né, interessantes. Já tem mulheres escrevendo diferente. Tem aquela que você gosta. Saiu a Moana agora, que foi muito elogiado porque foi uma quebra, né, desse estereótipo de sempre a princesa esperando o príncipe. Pra ser salva. Pra ser porque salva. ela não consegue se salvar E sozinha. brigando com outra mulher por causa do mesmo príncipe. Mas você A Moana, ela busca ela se empoderar, conhecer o mundo e ir atrás dos viajar, objetivos dela, né? Mas você, Flávio, comentou o negócio da disputa entre mulheres. Isso. É uma coisa que a gente sempre escuta, que a mulher não se apronta pro homem, apronta para outra mulher. Isso também é uma crença? Olha, depende, eu não posso falar por todas as mulheres aqui. Eu me arrumo pra mim, né? Eu também. Eu acho que é uma questão de autoestima, assim. Não é para o outro que a gente se arruma. Porque isso gera uma competição também. Eu não acho que eu tô competindo com outra mulher, eu quero estar mais bonita que outra mulher, porque a gente acredita que na diversidade. Cada uma tem a sua beleza. Então, acho que eu quero achar outras mulheres lindas e mesmo assim me arrumar e olhar no espelho e me achar linda. Uma coisa não exclui a outra. Entendi. Inclusive, se você coloca assim, as mulheres se vestem uma pra outra, por exemplo, você vai criar aí um novo padrão. Vai criar um tipo de padrão. Todas vão se vestir mais ou menos parecida para poder estar ali competindo. Não existe tanta diversidade nesse cenário, né? Não. E a produção me informou, antes da gente começar a entrevista, que vocês duas também formaram como coach, não é isso? Isso. O objetivo do coach foi isso também? Foi ajudar as mulheres a ter esse empoderamento? Foi. Como a gente iniciou o projeto no Instagram e aconteceu isso, muitas meninas procuraram, perguntam pra gente, falam que a gente ajuda muito elas, assim, e a gente sempre, desde nova, tem mais um ponto, a gente sempre gostou muito de estudar psicologia, filosofia, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, tudo. A gente se interessou muito pelo coach quando a gente descobriu e falou, vamos fazer, porque vai ser muito bom. O coach é muito bom, sem dúvida. A gente vai utilizar, pode usar do coaching para poder ajudar mesmo a empoderar mais mulheres, né? E vocês têm um canal no YouTube, é projeto, como que tá isso? Porque hoje você vê muito falar em YouTube, né? Youtubers. E tem gente que ficou famosa nacionalmente, até mundialmente, através do YouTube. Vocês têm essa ideia, um projeto? A gente tem os planos, a gente ainda não tem o canal, mas a gente vai com certeza fazer, né? Em breve, não tem a data, mas... Tá nos planos, Tá nos planos. E hoje, Andresa e Flávia, quem quiser entrar em contato com vocês,
Tem um número de WhatsApp? Qual que é o Instagram de vocês? Tem. O Instagram é @espelhos de Vênus. O meu pessoal é Andressa Monteiro, da Flávia Santos. E o telefone é 996708783. Não, peraí, fala pra câmera aqui, fala devagarzinho pro pessoal pegar. Fala aí, qual que é? O perfil no Instagram é @espelhos de Vênus. O meu perfil pessoal é Andressa Monteiro, da Flávia Santos. E o telefone é 031 996708783. Isso aí. Andressa, Flávia, foi um prazer ter vocês aqui comigo. A gente Prazer foi nosso. A gente teria muito mais tempo para conversar, mas na TV o tempo voa. Flui, é rapidinho. né? Tudo bem. Queria agradecer mesmo. E numa próxima oportunidade, assim que o YouTube estiver pronto, você vem aqui para a gente falar um pouquinho mais, falar como que está sendo a repercussão. Com certeza. Tá joia? Obrigada. Vamos ver a hora de voltar. A gente adorou. E daqui a pouquinho aqui comigo, Fábio Andrade. Você não saia daí que é de levantar da cadeira para saber a história desse homem de Deus que já conheceu aí praticamente o mundo inteiro. 2 minutinhos, estarei de volta. O produto lavagem a seco F0 foi desenvolvido com a mais avançada tecnologia para a limpeza de superfícies lisas, tais como carros, motos, helicópteros e barcos. Sua atuação consiste de 2 etapas. Na primeira, o produto forma uma cápsula em torno das partículas de sujeira, removendo-a sem uso de água. Em seguida, cria uma camada de proteção que preenche microscopicamente os poros da superfície, proporcionando antiaderência, alto brilho e proteção contra raios UV. Como usar? Agite o produto antes de usar. Aplique o produto em pequenas áreas. Em seguida, retire-o com pano limpo e macio, fazendo movimentos suaves e circulares. Finalize com pano de microfibra até alcançar o brilho desejado. O selante F0 foi desenvolvido com a mais alta tecnologia a fim de garantir que o pneu do seu automóvel permanecerá intacto ao ser perfurado por algum objeto. Tão logo o pneu é danificado, o selante F0 entra em ação, criando um preenchimento tão resistente quanto o próprio pneu. Dessa forma, o pneu pode rodar normalmente sem nenhuma perda de ar. O selante F0 é 100% eficaz em qualquer tipo de pneu, podendo ser igualmente usado em pneus adaptados para uso tubeless e em câmaras dotadas ou não de válvula removível, bastando neste último caso o auxílio de uma seringa. Como blindar o seu pneu? Agite a embalagem antes de cada uso para maior performance no selamento. Adicione o selante na válvula aberta com pneu vazio. Em casos de câmaras de ar sem válvula removível, injete o produto com auxílio de uma seringa simples. Encha o pneu e gire a roda em qualquer sentido para que o líquido atinja toda a parede. Pronto! Seu pneu está 100% protegido contra furos e vazamentos. Já está comigo aqui no estúdio o Fábio Andrade, que eu falei com vocês aí, que tem uma história de fazer você levantar da cadeira. Mas antes de começar com o Fábio, eu gostaria de lembrar você do novo projeto da TVC, que é o programa Novos Talentos. Se você que está em casa, você que toca, você que compõe, você que canta, quer participar do projeto Novos Talentos, mande um e-mail para tritonproduções@gmail.com. tritonproduções@gmail.com e venha mostrar o seu talento aqui conosco, e o campeão estará recebendo a produção de um CD completo com 10 páginas
10 faixas, não é página, não é livro, né, gente? Com 10 faixas inteiramente produzidas aí pela Triton. Então vamos agora conversar um pouquinho aqui com o Fábio. A produção falou que ele é pastor, cantor, compositor, escritor, tudo isso, Fábio? A coisa tá indo bem, né? Tá indo bem, né? Isso é bom, a gente tem trabalhado aí. Primeiro quero cumprimentar você, Roger Dias, meu amigo de muitas datas também, o pessoal que está em casa assistindo a gente, a paz a todos. E a gente está caminhando aí para a vitória, muitos milagres que Deus tem nos dado. Sou pastor e temos aí também a produção, a gente toca, a gente prega, a gente faz um trabalho muito expansivo. Isso é bom, né? Isso é muito bom. Depois nós vamos falar aqui, o pessoal de casa já está vendo, tem vários trabalhos do Fábio aqui, tem alguns escondidos aqui atrás que nós tivemos que ter de apoio. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Eu queria antes saber, Fábio, você já viajou bem o mundo, né? Já foram alguns países que nós estivemos viajando. Eu saí do país muito novo para pregar o Evangelho. O primeiro lugar que eu fui foi a Londres. Morei em Londres, depois Portugal, Espanha e em seguida fizemos residência na Suíça. Foram alguns anos na Suíça, nós moramos lá e trabalhamos, abrimos igreja em Zurique, Genebra, em Lausanne, em vários locais da Suíça, na Espanha também tivemos igrejas. Nós fundamos igrejas nesses países, Inglaterra, e até hoje temos igrejas lá e no continente. Agora a mais nova igreja nossa também é em Angola, também igreja na Escócia. Então nós fizemos um trabalho muito lindo, um trabalho evangelístico, um trabalho de fé, um trabalho que a gente levou, Roger, para as pessoas o evangelho da paz. Muitas almas para Jesus, muita gente curada, abençoada. E isso nos deu um leque muito grande, a nossa experiência evangelística, missionária, tanto nacional quanto internacional. Graças a Deus, Deus nos honrou muito e isso nos deu muitas amizades, muitos amigos. E nós pregamos muito aí fora do país e não é fácil, não. E sempre foi, todas essas viagens suas, sempre foi com o intuito de levar o evangelho, ou você inicialmente foi para trabalhar, você foi para o exterior arrumar um trabalho e com isso pregar a palavra, ou não? Você já saiu daqui decidido levar o evangelho? Não, a princípio eu fui para o evangelho, né? A igreja sempre foi o primordial, o evangelho. Sempre fui para a igreja para pregar, abrir igrejas, o campo missionário. Sim. E aí nesse ínterim Deus vai nos abençoando, até que eu ganhei um dono de um banco para Jesus. Eu acabei trabalhando no banco, funcionário do banco, e Deus foi me honrando nessa época, nesses dias em que eu estive trabalhando fora do país, como missionário, como pregador, como pastor de igreja. Eu pastoreei igreja lá demais. Eu abri uma igreja em um lugar chamado Zurique, uma cidade muito famosa, olha o nome da cidade, Zurique. A palavra Zu significa somos, ricos. Eu costumo dizer que é muito difícil ganhar uma alma lá para Jesus. É igual você ganhar 10 aqui, porque o dinheiro é muito alto, o salário mínimo é muito alto, os carros populares são BMW, Mercedes. Então é muito difícil. Uma vez eu preguei para um cidadão muito rico e eu disse para ele: Jesus te ama, né? Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma placa e ele disse para mim: meu Deus é meu dinheiro. Falou em francês: meu Deus é meu dinheiro. Eu orei por ele 6 meses depois num hospital, câncer na próstata. Ou seja, as pessoas são muito duras. A princípio eu fui para isso. Fazer esse trabalho sempre foi a minha prioridade, o evangelho. E aí Deus foi me honrando. Outras coisas. Foi me honrando financeiramente, foi abrindo portas que eu não imaginava que eu abriria, que Deus abriria para mim. E Deus foi me prosperando aos poucos. E graças a Deus, quando eu cheguei no Brasil, Deus me honrou aqui também. Voltei para o Brasil para também dirigir, trabalhar como aquele dirigente geral do banco. E a gente trabalhou aqui muito tempo no Brasil, na área de banco também, e evangelizando. Essa foi a nossa caminhada até um dia desse aí, graças a Deus. Então, quando você me diz aí que Zurique é difícil, por questão do salário mínimo muito alto, o pessoal recebe bem, então você implicitamente ou diretamente disse, na verdade, diretamente, que é mais difícil você trazer um rico para
para os caminhos de Jesus do que uma pessoa mais humilde? Inclusive a Bíblia fala sobre isso. É mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Não significa que não vai entrar, mas o evangelho, quando você vai pregar para pessoas como essa, pessoas desse nível, um grau cultural muito elevado, as finanças, um grau financeiro muito elevado, isso significa também, Roger, a dificuldade de entrar. Porque uma vez eu fui pregar para um cidadão que era muito rico, eu disse para ele, Deus vai te dar prosperidade. Ele perguntou para mim, o que é prosperidade? Eles não sabiam o que é a prosperidade porque são muito ricos. Então, pregar o evangelho para eles não é fácil. Hoje a gente fala 5, 6 línguas e a gente pregar na língua deles é mais difícil ainda. Então, mas você acredita que é devido a ter que dizimar, dar oferta ou não? É porque tem um coração endurecido? Não acredito que nem seja isso. Eu acredito que seja porque realmente, eles têm o coração fincado nessa parte do dinheiro. Até então, não sei se você sabe disso, na Suíça mesmo, o dízimo ele é descontado em folha. Ele não é como aqui no Brasil, em que a pessoa leva. Não, é diferente. As igrejas lá trabalham diferente. Os pastores inclusive, são pagos pelo governo. As igrejas são do governo. Não tem isso como se fosse aqui no Brasil, que você leva, o pastor tem que dizer, traz do dízimo, por favor. Não tem nada disso lá. Lá não existe. Lá já é descontado em folha. O evangelho é mais avante. Porém, também tem um contraponto disso. Eu costumo dizer nas minhas pregações que o Espírito Santo se apartou de lá. O avivamento, Roger, ele anda. Um dia ele esteve na Inglaterra com John Wesley. Outro dia esteve na Suíça com Calvin Zwingli, na rua Azusa. Porém, hoje o avivamento está no Brasil. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E ao contrário disso? Ao contrário disso, o pecado vem em 10 vezes mais. A Bíblia diz que quando a pessoa está liberta, o inimigo sai da vida dele, Satanás sai, e aí, de repente, ele volta para o mundão de novo, Satanás encontra a casa limpa, não vem sozinho, ele vem mais 10 com ele. Então, o que acontece é isso. A Europa hoje, 2% da população jovem vai à igreja. Só 2%? Só 2%. O maior índice de suicídios está em Suíça, está naquela parte rica da Europa. É isso que nós encontramos lá todo dia. Então, mas aí não é você falando, diga onde está o tesouro, que ali estará seu coração. Não é assim que fala a palavra também? Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Então é muito disso, pelo que você está me falando, a pessoa está tão enraizada com aquele tesouro, seja material, que o coração dela fica só aquilo ali. Ela não dá abertura para outras coisas. Isso mesmo. O coração delas está firmado naquilo ali. Porém, também é um país que eu te diria, a base do país, a base da Europa é protestante. Lá passou Paulo. Lá passaram grandes homens de Deus que reformaram a história da igreja. Se você vai pegar a história de Moody, o que dizer de Moody? Se você pega John Wesley na Inglaterra, o pai das igrejas wesleyanas, ele disse, Deus, me dê 10 homens e eu ganho toda a Inglaterra para ti. Ou seja, a história desses precursores do evangelho ali, esses caras que pregaram o evangelho são fortíssimas. Porém, Roger, o esfriamento espiritual entrou naquele lugar. Satanás tapou o entendimento do homem. Quando você vai pregar para um desses, um europeu, ele parece que o evangelho, eles estão tapados os olhos para o evangelho. Então até você arrancar aquela máscara, até você arrancar aquela venda, você tem que orar, tem que batalhar, tem que buscar. E Deus, ele é com aquele que prega. Mas a luta é grande. A luta é grande. E quando você começou essa luta, então? Quando você resolveu falar assim, eu vou começar a pregar a palavra de Deus? Isso é o que eu quero. Eu já sou evangélico desde criança. Desde menino. Eu nasci no lar evangélico. Eu nasci
dentro de um lar cristão, minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, todos evangélicos, meus tios, né, são evangélicos. Nós viemos de um lar cristão, a nossa família é uma família cristã, uma família que serve a Deus. Então eu nasci no meio disso. Com 10 anos eu já tocava, com 10 anos eu já ministrava a palavra no Rio de Janeiro, eu sou oriundo do Rio, né? Então a gente já ministrava, já cantava, já tocava meu violão, né? Depois veio o piano e a gente começou a trabalhar melhor, mas essa minha formação cristã vem desde berço. Meus tios, Já nasceu cristão. eu canto, eu prego, porque lá em casa meu pai é maestro, minha mãe hoje dorme no Senhor, é corista, era corista, minha mãe cantava, assolava, meus tios todos, eu tenho tios maestros, né? Minha avó, meu avô, todo mundo músico na casa, então automaticamente já fui herdando essa questão da música, essa questão do evangelho, e isso está até hoje. Para você ter uma ideia, eu vou falar uma coisa que é importante, eu nunca fumei, eu nunca bebi, eu nunca me desviei do evangelho, eu nunca entrei numa discoteca. Se eu te falar a verdade aqui, para quem está vindo em casa, eu nunca entrei num baile. Eu não sei o que é isso. Mas isso tudo foi formação. Você já veio num lar. Já vim de um lar evangélico. Legal. E você está até com um violão aí, na realidade é um violão da produção, tinha aí, né? Deixar claro que o Fábio trouxe um teclado, um pianão bonito aqui, mas infelizmente deu interferência com o microfone, foi uma pena. Então, no violão, Fábio, o que você pode fazer pra gente aí? A gente tem umas músicas, inclusive a cantora Carol Maia esteve aqui com você. Já esteve comigo. Vai gravar uma música nossa, graças a Deus. Música linda. Deixa eu ver como é que tá esse violão aqui. Isso. Eu tenho algumas músicas que a gente compõe, que são músicas assim, muito lindas, extraordinárias. Deixa eu tentar fazer um pedaço. Até aproveitando, como vem essa inspiração de compor? Você acha que é a veia musical familiar, é o dom de Deus ou é uma mistura das duas coisas? O que você acredita? Aí nós partimos do pressuposto do dom de Deus. É uma inspiração. Vem de coisas mínimas. Eu vou te contar uma coisa que é engraçada. Eu tenho uma música, na verdade duas, mas tem uma que é especial. Minha esposa, Renata Andrade, um dia a gente saindo lá do clube, ela entrou no carro e disse, faz o milagre, Senhor. Faz o milagre. Só isso. Eu disse, o que você falou? Ela disse, eu estou pedindo a Deus um milagre. Saiu a música. Daí partiu a música, milagre. Milagre, milagre. Deus já preparou para nós. Milagre, milagre. Deus já preparou para nós. Não importa a maneira que Ele irá fazer, é milagre, que chegou entre nós. Essa é uma das músicas, né? Que vai vir agora no próximo CD. Seu? Um novo CD que a gente vai lançar, chamado Milagres. E é extraordinário, assim, o que Deus tem feito. Você tem quantos CDs ao todo, Fábio? Hoje nós temos aí 5 CDs. Eu fiz um CD muito bonito, chamado Caminho de Fé. Eu vou mostrar todos aqui depois do intervalo, estou deixando bonitinho aqui, só para ter ideia. São 5 hoje ao todo. Isso, são 5 CDs. Mas todos são produções suas? Você compôs, produziu e tudo? A produção é minha. A gente tem um estúdio, na verdade é um home studio, que é aquele estúdio para casa, né, que a gente faz a pré-produção, depois a gente põe voz, aquela coisa toda. Então eu produzo mesmo em casa, no meu home studio, e aí depois a gente parte para o estúdio mesmo. Tudo produção minha. Bacana. E uma pergunta que eu sempre quis fazer, e nunca tive oportunidade, porque tem muito que o pessoal fala, eu passei na porta da igreja e o pessoal dançando lá dentro, pulando de alegria. Não é porque está na igreja, porque tem que ser todo mundo sentadinho, só ouvindo a palavra de Deus.
Ali você pode dançar, pode cantar, pode louvar o Senhor, não é assim que funciona? É isso. A Bíblia diz que Deus nos trouxe para a luz, para nos dar a liberdade. Quando a pessoa aceita Jesus, quando a pessoa vem para Cristo, ela vem para se libertar de tudo aquilo que prendia, de todas as coisas que impediam ela de vencer. E é por isso que a gente canta, a gente adora, a gente pula. É claro, existem também, Roger, os religiosos, né, que querem colocar Deus dentro de uma caixinha. A gente respeita isso, né? Cada um tem a sua forma. Por isso que Deus diz na sua palavra a multiforme graça de Deus. Ou seja, as várias formas de Deus agir em vários campos. Deus respeita isso. Deus recebe também o louvor. Mas existem igrejas como é a nossa pentecostal, e que a gente pula, a gente dança, a gente louva, e isso tem sido muita bênção para a vida de muitos jovens, de muitas pessoas. Isso é bom. E mais uma música, Fábio, o que você tem assim? Você começou a falar da Carol, eu te interrompi. Dá uma outra palhinha de uma outra música. Então eu vou te contar uma história aqui da música da Carol. A música da Carol começou assim, sempre minha esposa. Ela na cozinha, eu tô parado, rapaz, assim, a nossa cozinha é bem grande, assim, junto com como é que fala aquela coisa que... Copa. A copa, né? Bem grande assim. Eu tô ali, de repente, eu ouço a Renata orando. E ela tá dizendo, vai Deus, vai Deus. Eu falei, que isso? O que você falou aí? Ela falou, vai. Eu falei, vai Deus. Eu falei, isso dá música, não deu outra. Aí saiu a música da... Carol, vai Deus. Tu és fiel a mim, eu sei tu és meu Deus e vai até o fim. Olhando de longe, vejo meu milagre a me esperar. Olhando de longe, vejo meu milagre a me esperar. Vai Deus! Vai Deus! Então, tem mais Fábio Andrade por aí. Aleluia. Não saia, 2 minutinhos, estaremos de volta. Amém. O produto lavagem a seco F0 foi desenvolvido com a mais avançada tecnologia para a limpeza de superfícies lisas, tais como carros, motos, helicópteros e barcos. Sua atuação consiste de 2 etapas. Na primeira, o produto forma uma cápsula em torno das partículas de sujeira, removendo-a sem uso de água. Em seguida, cria uma camada de proteção que preenche microscopicamente os poros da superfície, proporcionando antiaderência, alto brilho e proteção contra raios UV. Como usar? Agite o produto antes de usar. Aplique o produto em pequenas áreas. Em seguida, retire-o com pano limpo e macio, fazendo movimentos suaves e circulares. Finalize com pano de microfibra até alcançar o brilho desejado. O selante F0 foi desenvolvido com a mais alta tecnologia a fim de garantir que o pneu do seu automóvel permanecerá intacto ao ser perfurado por algum objeto. Tão logo o pneu é danificado, o selante F0 entra em ação, criando um preenchimento tão resistente quanto o próprio pneu. Dessa forma, o pneu pode rodar normalmente sem nenhuma perda de ar. O selante F0 é 100% eficaz em qualquer tipo de pneu, podendo ser igualmente usado em pneus adaptados para uso tubeless e em câmaras dotadas ou não de válvula removível, bastando neste último caso o auxílio de uma seringa. Como blindar o seu pneu? Agite a embalagem antes de cada uso para maior performance no selamento. Adicione o selante na válvula aberta com pneu vazio.
Em casos de câmaras de ar sem válvula removível, injete o produto com auxílio de uma seringa simples. Encha o pneu e gire a roda em qualquer sentido para que o líquido atinja toda a parede. Pronto! Seu pneu está 100% protegido contra furos e vazamentos. Estamos de volta e aqui comigo no estúdio hoje Fábio Andrade, ele que é cantor, compositor, já falou um pouquinho da história dele, mas Fábio, eu na chamada ali no início do programa, eu falei que você ia contar um pouco da história da sua vida, que era de levantar da cadeira, da pessoa aumentar o volume e ir para perto da televisão. Conta para mim, o que aconteceu assim, na sua vida para causar esse impacto na vida das pessoas? Trata-se do meu testemunho. Todas as vezes que eu vou na igreja eu conto. Quando eu tinha alguns meses de idade, eu fui acometido por uma doença chamada desidratação aguda em primeiro grau. Uma doença degenerativa. E fui parar no hospital, e os melhores hospitais, inclusive o melhor hospital que tinha no Rio de Janeiro, chamado Prozic, eu fui tratado lá. E o que acontece? Melhores médicos, tudo, mas nada resolvia. Passaram os seus meses, minha família orando a Deus, porque orava, pedia a Deus e parece que nada respondia. Sabe naqueles dias que a gente, não sei se você já passou por isso, você fala com Deus, você diz, Deus fala comigo, parece que Deus está... Não fala nada. Jejum de palavras, mas só parece, porque Salmo 127, a Bíblia diz que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Então Deus está presente. E passaram-se os dias, chamaram minha família e olha, não tem jeito. Até que, para resumir, a minha avó, minha mãe, decidiram me levar para casa. Já à beira da morte, o médico já tinha desenganado mesmo, não tinha mais jeito. E a minha avó sempre me contou isso. Porque esse testemunho é meu, mas eu sei do que minha avó contava. Eu tenho uma tia, tenho um abraço para ela, tia Ivonete, que um beijo, ó, que... Ivonete, quase o nome da minha esposa aí, Ivonete. Quase isso. E ela também me contou um pedaço, que minha avó e meu avô juntos, lá em casa, casa grande, minha avó fazia o culto do círculo de oração. Minha avó era dessas mulheres que orava demais, hoje dorme no Senhor. Igual você falou, já veio de um lar cristão? Já vim, e ela me levantou para o céu e minha avó me contava que eu faleci na mão dela. Parei de respirar nas mãos dela. E ela, orando a Deus, me levantou para o alto e me sacudiu, me jogou, pode disse, Deus é teu. E eu fiquei algum tempo ali sem respirar, fiquei algum tempo ali, era menino, né, criança, morto mesmo. E ela contava para mim que quando ela me levantou para o céu, disse, Deus, ressuscita meu neto. E aí Jesus me trouxe de volta. Que benção. E hoje eu estou vivo para a glória de Deus. Eu conto esse testemunho aí, o pessoal fica impactado mesmo. Porque na realidade é maior, né? Que nós resumimos porque é TV, né? Aqui é rápido, né? Então a gente tem que correr por causa do horário. Mas Deus fez obra na minha vida. E por isso que eu sei que eu tenho a promessa de Deus. Eu acho que não é... Assim, que eu conheço, sim, eu posso dizer, é muito difícil alguém ter essa fé, eu estou falando pela sua avó, de pegar uma pessoa morta e orar a Deus para Deus ressuscitar. Na verdade, quando se dá por morta, a pessoa, a primeira coisa é começar a chorar já. É chorar, para desesperar. Desesperar, né? Então ter essa fé para que Deus traga de volta a vida, é verdade. Tem que ter muita fé mesmo. Tudo né? é possível que crer. É verdade. E é isso que a minha avó sempre chamou a existência, aquilo que não existe. E ela conta para mim, ela contava para mim quando ela era viva, meu neto, você tem promessa. A Bíblia diz em Hebreus 10, 23, retenhamos firmes a confissão da nossa fé, porque fiel é quem fez a promessa e ele a cumprirá. Amém. Então a fé é importante. E se você tivesse que falar
fazer uma oração agora para quem está em casa. Tem muitas pessoas que têm ido nas nossas cruzadas e têm sido curadas. Inclusive quem quiser... Você faz cruzadas, né? Cruzadas. Inclusive quem quiser acessar a nossa página no Face vai ver lá os milagres. Qual que é a sua página no Face? Pastor Fábio Andrade. Pastor Fábio Andrade. Pastor Entra Fábio no Face Andrade. aí, Pastor Fábio Andrade. Você vai poder saber um pouquinho mais da história do pastor. Lá tem Deve ter seus trabalhos lá. Tudo. Tem as curas, os milagres. Agora mesmo eu cheguei de Ourinhos. 4, 5 pessoas levantaram da cadeira de roda. E Deus tem feito milagre. Então a minha oração hoje por quem está em casa nos assistindo, na TV ou no computador, onde for que seja, é que Jesus possa curar. Que Jesus possa libertar de todos os males. Existe milagre. Há uma doença agora famosa, que é a doença da ansiedade, que é a doença da alma, é a doença do século XXI. Eu escrevi um livro, inclusive, isso. Sobre esse aqui? Esse livro fala sobre os 3 ataques contra a nossa mente e a porta que se abre. Nós somos atacados na nossa mente. Ansiedade, síndrome do pânico, essas doenças psicossomáticas em que nós somos atacados. E aí eu ensino aqui como você vencer isso, vencer no mundo espiritual, vencer realmente, porque só Deus pode ajudar uma pessoa dessa. Não estou desfazendo a medicina, pelo contrário, deve ir mesmo, mas Jesus cura, Ele é o médico dos médicos e é nisso que eu creio. E você poderia fazer essa oração para o pessoal que está em casa? A gente pode orar para quem está em casa agora. Você coloca a mão aí, onde está o seu problema, fecha os teus olhos por um instante e em 30 segundos nós vamos resumir isso e vamos declarar sobre tua vida milagres extraordinários. Senhor, em nome de Jesus, alguém que esteja agora em casa, nos ouvindo, nos assistindo, alguém que esteja agora no trabalho, aonde for, talvez alguém que esteja numa cadeira de roda, vivendo agora a síndrome de pânico, vivendo agora ansiedade, vivendo agora doenças da alma, vivendo agora, Pai, qualquer tipo de doença, ou Deus, uma doença familiar, ou o casal, a família se separando. Ei, Deus, em nome de Jesus agora eu chamo a existência o milagre. Pai, entra com provisão na vida desta pessoa. Em nome de Jesus, eu declaro agora, eu libero a bênção para a tua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo o teu milagre, em nome da fé, em nome de Jesus. Diga amém. Está liberado o milagre para a vida da pessoa. É isso aí, Fábio. Amém. Então, para quem está em casa, gente, o Fábio vai tocar mais uma música para a gente aqui. Conforme eu disse aqui na entrevista, o tempo de TV voa, né, Fábio? Rápido. Rápido. A gente está conversando aqui, parece que tem 5 minutos, já deu quase meia hora. Então, na página do Pastor Fábio, tem todos os CDs dele, que tem vários CDs. Tem DVDs, eu falei que tinha uns escondidinhos aqui, tem mais CDs aqui. São 18 temas. Então você pode entrar lá, pode adquirir. Lá também tem como te contratar, te convidar, na realidade, para ir na igreja. Tem. Tudo. Deixa a mensagem em direto lá para nós e a gente entra em contato, a nossa assessoria entra em contato com vocês. Eu vou em muitas igrejas assim e me convida e eu vou e não cobro nada. Tá, Joia. Tá bem? Fábio, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, você, meu amigo. Espero ter você aqui numa próxima oportunidade, desde que você não ganhe de mim no tênis. Aí, meu amigo, Aí eu não não tem sei. jeito. Aí eu já não sei. Muito obrigado e toca mais uma pra gente. Música Eu vou nova. ficando por aqui. Um forte abraço para todos e até sábado que vem. Vou cantar com minha voz, vou louvar entre nós, vou gritar e dizer: eu nasci pra vencer. Vou cantar com minha voz, vou louvar entre nós, vou gritar e dizer: eu nasci para vencer.